Amém. Após esse fundinho do piano, eu convido a Maria Igreja para que abra as suas Bíblias. Fundinho do piano. Muito bom. Fazia tempo. Abra suas Bíblias, livro de Salmo, capítulo 19. Eu lerei junto com vocês do verso 7 até o verso 10. Salmo 19, do verso 7 até o verso 10. Se me permite um parênteses, eu comentei com o reverendo, quando assentado ao lado dele, que o nosso coral está maravilhoso. Fecha o parênteses, voltemos ao texto. Salmo, capítulo 19, do verso 7 ao verso 6, diz assim a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, ó Pai amado, pelo Teu Santo Espírito, pelo amor derramado em nós através dele, que nos trouxe aqui esta noite, ó Pai, para Te adorar, ó Deus, para Te louvar e para Te bendizer pelo que o Senhor é. Nós agradecemos pela Sua palavra, Pai amada, aberta, lida neste momento, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor me use como instrumento de bênçãos aos meus irmãos aqui nesta igreja. Que o Senhor abra, Pai, os olhos do coração de cada um deles para que entendam a Tua palavra nesta noite, ó Deus, e que através dela possa haver mais conhecimento do Senhor, mais intimidade com o Senhor, ó Pai. Eu Te adoro, Pai amado, pelo amor que o Senhor tem derramado aos meus irmãos aqui na Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Veja que nós caminhamos até neste domingo pela manhã, trilhando o caminho de doutrinas que nos são caras. Aprendemos desde o começo, se não me falha a memória, pela idade que já me alcança, que o reverendo Levi trouxe o primeiro ponto acerca da total depravação. E nós encerramos nesta manhã o último ponto acerca da perseverança dos santos com o amado reverendo Renato. Adjunto a isso, nesta noite nós começaremos a tratar das solas que envolvem aqueles que confessam a Cristo como seu único e eterno Salvador, que têm a sua esperança em Deus, que sabem que a graça é um dom dele, a fé também, e que a glória deve ser dada tão somente a Ele. Neste contexto das solas, somente, em uma tradução livre para nós estaremos nesta noite, através da sola Escritura, que somente a Escritura é suficiente para cada um de nós, ainda que a tecnologia possa nos lembrar de outras coisas. Vejam vocês que era uma manhã fria, talvez como hoje à noite aqui nós estamos. Na Alemanha, o sol havia nascido, mas ainda estava um pouco gelado naquele dia. Na padaria, os padeiros já estavam lá fazendo os seus pães. Na ferraria, os ferreiros já estavam com os seus trabalhos. Os artesãos já abriam as suas lojas para as suas produções diárias. E eles conversavam entre eles naquela manhã tão fria. E ao olharem pela janela, eles viram um homem passando bravo na rua. E o padeiro olhou para o outro padeiro que estava com ele e falou: olha lá, tá vendo? Lutero está bravo, hein? Ele está andando ali, está indo assim, está meio bicudo. Alguma coisa aconteceu que nós não sabemos, ou vai acontecer.
Ele passou pela ferraria e o ferreiro estava lá e chamou o senhor José e falou: está vendo Lutero? Lutero está passando aqui, acho que ele está indo para o castelo, acho que ele está indo lá para a catedral, lá para o templo. Vejo que ele tem um martelo nas mãos. E os ferreiros devem ter conversado: está faltando alguma coisa aqui na ferraria ou não? Porque ele passa com o martelo nas mãos aqui, ele está indo para algum lugar, está bravo. E as mulheres e os camponeses vendo aquilo lá, falam assim: nossa, mas o que aconteceu? Saiu da casa dele, está cheio de papel na mão, com martelo, o que vai acontecer? Por que será que ele está tão chateado? Por que será que ele quer se dirigir para a Catedral de Wittenberg nesses termos? E aqui, antes de nós adentrarmos no cerne da questão, apenas num contexto histórico, para nós entendermos, nós vamos lembrar que, nessa época, o Papa Leão X, teve uma ideia genial. E aqui vai o elogio, porque a ideia foi genial mesmo. O que acontecia? Nós vamos reformular a Basílica de São Pedro. Isso custa dinheiro. A Basílica, nós estamos fazendo isso aqui na nossa igreja, nós estamos conduzindo trabalhos para melhorarmos aqui a situação física do nosso templo. E isso estava acontecendo lá também. E Leão X, eu não sei quem é. E Leão X, ele teve uma ideia: nós precisamos de dinheiro. Como nós vamos conseguir dinheiro? Ele pensou junto com seus cardeais, e tiveram uma ideia brilhante. Eles falaram assim: e se nós vendêssemos cartas para que as pessoas conseguirem ter acesso ao céu? Se não é brilhante, eu não sei o que é. E se nós vendêssemos? Eles dão a isso o nome de indulgências. Lembra da aula de história? Que a gente queria faltar, às vezes. O que é o tema hoje? A reforma. É isso daí. E se nós vendêssemos o acesso ao céu? Magistério. Ensino da palavra fora da palavra. A Igreja Universal tem uma tríade dessa. Isso não está escrito em nenhum lugar. Está escrito que somente Jesus salva. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Guardem essa palavrinha que servirá para a dialética que nós estabeleceremos nesta noite. Magistério. Interpretação da palavra, como se enganoso não fosse o nosso coração, como se falísseis, como se a falência, como se não fosse, como já estudamos desde o começo, através da tulipe, totalmente depravados sem Cristo Jesus. E isso levaria a nossa interpretação para um caminho que não coaduna com a palavra de Deus. Indulgências. Lutero se levanta contra isso. E aquele dia ele se levantou contra isso. Aquele dia ele estava bravo. Nós precisamos voltar às Escrituras, é isso que Lutero está dizendo. Eu preciso ir até aquela catedral, eu preciso pegar essas teses, eu vou levar esse martelo, eu vou pregar tudo isso daqui lá. E nós vamos discutir isso daqui. Porque não são indulgências que nos levarão aos céus. Não são caminhos tortuosos, criados por mente pueris, por mentes não moldadas pelo Espírito Santo, que poderão querer nos ensinar um caminho que não nos leve a Cristo. Por isso Lutero vai lá e prega as suas 95 teses. E aqui nós temos o começo da Reforma Protestante. Esta noite, sola Escritura, a primeira das solas que nós estudaremos nesta noite e posteriormente. Se me permite uma citação, meus amados irmãos, João Calvino, em suas Institutas, ele diz no livro 1, capítulo 6, ele observa que a palavra de Deus foi confiada à escrita para que a verdade pudesse ser preservada da corrupção. Nos foi confiada a palavra escrita para que a verdade pudesse ser
preservada da corrupção, porque esse é o meu e o seu coração longe de Deus. Não são tradições, uma outra base da tríade. Não são magistérios, a outra base. Não é o que se procura fundamentar como infalibilidade papal na interpretação das Escrituras. Terceiro ponto da tríade. Lutero vai até lá e diz: tão somente as Escrituras nos ensinam tudo aquilo que eu devo conhecer acerca do meu Deus e de como eu devo me portar nesta vida que Ele me deu. Abra sua Bíblia comigo e agora nós traremos vários textos para que nós, numa questão de dialética, possamos trazer a tese apresentada pela Igreja Universal, a antítese que nós pugnaremos este tipo de apresentação para chegarmos na síntese, que é o que nos interessa nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso 4. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. E essa tríade, sem dourarmos a pílula, nós precisamos combater. Se no nosso coração o único fundamento que existe é Cristo Jesus. Veja que Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele diz assim: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então lavo as minhas mãos e vai cada um para o seu canto. Antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que? As Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ah, mas eu tenho uma tradição. Não. Preciso dizer para você que não. Ah, mas eu tenho uma tradição que não. Não existe. O que existe, aquilo que nós seguimos, é como escreveu Paulo, segundo as Escrituras. Isso que Lutero foi lá brigar. Era isso que Lutero quisia trazer. Precisava trazer novamente, assim como na sociedade em que nós vivemos hoje. Existe uma camiseta, né, ou existe um meme que diz como é que é, primeiro a Escritura, depois sua opinião, tem uma coisa assim? É tão bonito. Já viram essa camiseta? É tão bonitinha. Ela é assim, primeiro a Escritura, depois sua opinião. Por que isso? Eu estou entregando a vocês aquilo que eu recebi, segundo as Escrituras. Somente as Escrituras. Não há outro caminho. Há um padrão aqui. Paulo, ele usa a expressão: lembro vocês do Evangelho que eu disse para vocês. Não existe nada mais que se acrescente a ele. Meus amados irmãos de Corinto, eu estou falando com vocês, estou anunciando aquele Evangelho que eu anunciei e que vocês receberam. Aquele Evangelho que vocês tiveram em seu coração. É isso. Aquela palavra que eu falei para vocês. Olha, eu preciso dizer a vocês que essa palavra eu recebi. E veja, Paulo chamado de apóstolo. Apóstolo por quê? Porque viu Cristo ressuscitado também. Um dos tripés para isso também. Ele recebeu do próprio. E eu ensinei a vocês isso, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não cabe nenhuma indulgência nessa interpretação. Não cabe, meu amado irmão, não cabe. Eu não tenho, como já disse para vocês, como dourar essa pílula. Ela não existe. Existe tão somente as Escrituras. Elas nos ensinam, elas nos mostram o único caminho verdadeiro. Nada mais existe disso. É um padrão. Vá comigo no livro de Lucas.
Vá comigo no livro de Lucas, bem no comecinho, lá no capítulo 1, do verso 1 ao 4. E veja que 1 Coríntios era 15, do 1 ao 4, se você está prestando atenção, meu amado irmão, na transmissão. É do 1 ao 4 também. Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Veja Lucas escrevendo a um amigo seu. Ele disse: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, uma narração coordenada, uma redação, uma escrita, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Eu tenho uma tradição, você viu Cristo vivo ou não? Não, então, menos. Eu tenho um magistério, mas você viu quando Cristo foi morto e ressuscitou, ele falou com você? Daí não, bem menos. Igualmente a mim, olha lá, no verbo, o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, Lucas falando, depois de acurada investigação de tudo, desde a origem, te dar por que modo? Escrito. Te dar de um modo escrito, depois de acurada investigação desde a origem, uma exposição em ordem. Como nosso Deus é bom. E nós, cheios do Espírito Santo, conseguimos interpretar isso em ordem, acurada, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruídos. Eles viram, eles ouviram. Lucas está dizendo isso a personagem com que ele conversa. Eles viram. Me coube escrever isso para vocês. Me coube escrever isso em narrativas de testemunhas oculares e ministros da palavra, assegurando uma precisão ímpar acerca daquilo que Cristo é e acerca daquilo que Deus espera de nós aqui. Mas eu tenho algo para acrescentar. Daí você fala, hoje não. Não tem. Não tem. A não ser que anátema seja um adjetivo que a gente possa conciliar com o nosso nome a partir de agora. Aí nós poderíamos caminhar nisso. Mas a questão amaldiçoada, acho que nós não queremos vinculado à nossa pessoa. Portanto, qualquer um que requeira acrescentar ou tirar deste livro qualquer coisa, seja anátema. Aqui existe uma precisão ímpar acerca do que a Escritura é. Portanto, ao levantar a bandeira de uma tradição que supostamente permeia todo e qualquer entendimento, eu posso dizer isso a você com todas as palavras, meu amado irmão. Isso é uma afronta à posição do Espírito Santo em nosso coração. É isso. Afronta. Porque a palavra foi inspirada por Deus. Eu não acrescento mais nada nela. Aonde a tradição vem, a afronta a acompanha junto. E se a nossa apologética for pueril, eu imploro a vocês, precisamos estudar muito a Bíblia. Em primeiro lugar, nesta noite, da tríade apresentada com o nome de tradição, nada mais é do que uma afronta à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas tem mais. Em segundo lugar, a Igreja Universal tenta calcar a pressão e a prisão sobre aqueles que estão envolvidos nela, através de uma expressão chamada magistério. Como se a Bíblia tivesse o seu lugar de igualdade com o magistério. E veja o magistério das indulgências. Eu preciso lhes ensinar, magistério. Preciso lhes ensinar algo. Nós vamos chegar nos bereanos, tá? Eu sei que vocês estão tudo alvoroçados, assim, os bereanos. Nós chegaremos lá, tá bom? Mas aqui,
magistério. Magistério. A Igreja Universal sustenta que sem a mediação do magistério, as Escrituras estariam sujeitas a interpretações errôneas. E daí eu imagino assim, vamos tentar imaginar isso daqui. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse que ele iria, mas nós não ficaríamos abandonados aqui. Eu vou-lo preparar lugar, a expressão é maravilhosa, a gente coloca uma redação, eu vou-lo, eu que lê do outro lado assim. Então eu vou-lo preparar lugar, mas eu não vou deixar vocês só. Eu deixarei com vocês um Consolador, que vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos ensinei. Que vos convencerá todo dia da justiça, do pecado, do juízo. Nós temos isso. Mas o que chama isso, Jefferson? Isso chama amor. Eu amo vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou preparar lugar, mas deixarei um Consolador. E Ele testemunhará de todas as coisas que eu tenho feito e que vocês têm visto. A Escritura, meus amados irmãos, existe uma expressão latina que diz Sacra Scriptura sui ipsus interpres. A Sagrada Escritura se interpreta a si mesma. Não há necessidade de magistério. A tradição afronta, o magistério engana. A tradição afronta, o magistério engana. E é isso que Lutero vai lá. Se vocês permitem mais uma citação, Calvino, em suas Institutas, no livro 1, no seu capítulo 7, ele vai nos ensinar que as Escrituras são acessíveis, vejam que maravilha, aos iluminados por Deus. Tenha misericórdia de Deus, de nós, nessa noite, e nos ilumine com o Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra. É isso que Calvino está nos ensinando. Tenha misericórdia de nós e que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que Ele inspire o pregador com palavras que venham do trono de graça e ilumine aqueles que estão a ouvir, para que os olhos dos seus corações se abram para entender a palavra de Deus. Não há magistério. A inspiração do Espírito Santo, não existindo, portanto, nenhuma necessidade de uma autoridade eclesiástica externa, Papa. Não é isso, gente. Não se preocupe. É isso. Não há essa necessidade. Inexiste. Não vai começar com Lutero, já houve a discussão com Agostinho. Não existe, é enganoso. Quer ver como se interpreta? Abra lá Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, do verso 10 até o verso 12. Viu como é bom trazer Bíblia, primo? Daí não machuca o pescoço. Olhando ali, é mais fácil. Veja o que ele diz lá. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quem estava esperando Bereia aí? Enviaram para Bereia. Ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Olha que bacana o que ele diz dos bereanos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então eram ricos, tinham terras, eram possuidores. Veja o que o texto diz. Pois receberam a palavra com toda a avidez. Espírito Santo. Examinando as Escrituras todos os dias. Espírito Santo. Para ver se as coisas eram de fato assim. Espírito Santo. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Eu quero ver se é assim mesmo. Por que tínhamos problema lá na Alemanha? Porque não havia acessibilidade das Escrituras, lembram-se disso? O culto era em latim.
a Bíblia na sua língua original. Imagine vocês, 1500 e alguma coisa, talvez nem a língua própria materna as pessoas soubessem falar, entender e interpretar. Quanto mais a Bíblia desse jeito. Aí, se eu chego para vocês e lhes ensino doutrinas que não estão na Bíblia pela nossa falta de acesso e conhecimento, quem sabe eu me alimente dela. Mas não era o caso dos bereanos, nem dos crentes da Silva Jardim que frequentam a escola bíblica dominical. Mas eu não frequento. A frase não deixou de ser sentido. Aqueles que frequentam e estudam a palavra de Deus diariamente conseguem lutar contra isso. Ele vai dizer lá que os bereanos examinavam. E aqui eu trago um elemento particular do quanto me entristece a manipulação tecnológica em detrimento da qualidade de operação bíblica. Vamos abrir lá um exemplo só no livro de Naum. Pode ser outro? Salmo é mais fácil, ficar no meio. Eu consigo. Vamos ver o que nos diz Amós. Eu sei que ele fala assim, ouvi vacas de Bazã, alguma coisa nesse sentido, nada mais disso. O celular me traz, sou sincero com vocês, desesperança quanto à manipulação da palavra de Deus, manipular o seu. Os bereanos faziam isso. Eu quero ver o que está escrito. Aqui nós temos um exemplo prático. Examinam as Escrituras para validar os ensinamentos que lhes são apresentados. Se nós dependermos do magistério, assim invocado pela Igreja Romana, nós mais uma vez estaremos subestimando a obra do Espírito Santo em nossos corações. E era isso que Lutero pregava. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Me diga se esse barulho não é gostoso. Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 ao verso 9. Gálatas, capítulo 1, dos 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tradição, magistério, é disso que ele está falando. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito diante de Deus e de todos os homens. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito por toda a vida. Quer chegar ao céu? Eu lhe dou uma carta de indulgência, maldito seja. Quer chegar ao céu? Eu tenho instrumentos de magistério que podem lhe ensinar algumas coisas que nós podemos trazer da tradição e incutirmos dentro da palavra de Deus, maldito seja por isso. Sola Escritura, somente a Escritura é suficiente para isso. Em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, nesta noite, a suficiência das Escrituras deve ser aquilo que permeia o nosso coração, não a tradição, não o magistério, não a infalibilidade papal, como se o homem não fosse totalmente depravado, como já aprendemos na primeira dos pontos da tulipe. A suficiência das Escrituras nos dá a certeza de tudo que nós precisamos saber para termos intimidade com Deus e para vivermos neste mundo, estão cristalinas diante dos nossos olhos. Se me permite mais uma citação. Nós temos os nossos símbolos de fé. E já ouviram falar em Westminster e catecismo, maiores e menores, esse tipo de coisa. O catecismo de Westminster
1.6, quando você abre lá, ele já começa com os pontos, tá? Então, esse seria o ponto 6. Me permitam uma breve citação. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias, sólida e glória, último solo, para a sua glória. Ok? Ele está dizendo isso, um dos nossos símbolos de fé. A salvação do homem, a fé e a vida. Todas essas coisas concernentes a isso. A Bíblia não vai tratar de DNA conosco. A Bíblia não vai tratar de dinossauros conosco. A Bíblia não vai tratar de questões moleculares conosco. A Bíblia vai tratar de todas as coisas concernentes a Deus, para a salvação, para a fé e para a vida. Está nos dito, então, que tudo isso está expressamente declarado nas Escrituras. Pronto. Não tem discussão. Não há argumento contrário. Desde que, cheios do Espírito Santo, entregue a vida a Cristo, reconhecendo como nosso único e eterno Salvador, para a glória de Deus. Senão é por óbvio que a discussão existirá. Mas ele diz então, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas, para a sua glória, para a salvação do homem, a fé e a vida, está expressamente declarado na Escritura, ou pode ser deduzido dela. Eu gostava de uma saída que, em algumas aulas da escola dominical, não sei se os amados irmãos também usam isso ou não. Eu não vou me lembrar agora qual que é, mas acho que é Deuteronômio 29, 19. Não mostra aí, porque eu não lembro. Deuteronômio 29, 19, que ele fala bem assim, esse era maravilhoso. Eu tenho uma dúvida aqui, professor. Tenho uma dúvida. Mas os anjos têm 2, 4 ou 6 asas. É sério, a gente está aqui para discutir salvação, mas vamos lá. O que o senhor acha? Eu não acho nada, meu amado irmão, porque as coisas ocultas pertencem a Deus. Pensa numa saída maravilhosa. Agora, se você quer as coisas concernentes, necessárias para a glória, a salvação, para a fé e para a vida, nós podemos discutir agora. Isso nós podemos. É isso que ele vai dizer. A revelação divina escrita é completa. Nós não precisamos de nenhum suplemento para ela. Somente as Escrituras. Mas apareceram uns livros depois lá. Tem um do Smith lá. Tem um de uma mulher lá que prende o cabelo lá, que daí no 7º dia tem não sei o que lá. Pois é, mas não dá. Porque está escrito, tudo que nós precisamos já está escrito aqui. Não tem mais nada fora disso. Mas ainda assim, pregador, nesta noite eu não estou convencido. Então vamos ler a Bíblia. Abra a Bíblia lá comigo, abra a Bíblia lá em 2 Timóteo. Vamos já partindo para a síntese. Apesar de não aproveitar nada da tese, tão somente da antítese, para que não vire um modo contínuo de discussão também. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Eu não estou convencido sobre a suficiência das Escrituras. Eu não estou, então vamos ler a Bíblia. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Eu, Paulo, que vi Cristo ressurreto, que recebi dele, que fui ao 3º céu, que vi coisas que não posso contar para vocês, que não foi permitido. Saiba disso, que desde a infância, e não é esse o nosso sonho, levar os nossos filhos à igreja desde a infância. Nossos pais nos traziam desde a infância. Não é essa a ideia?
que desde a infância sabes as sagradas letras. Mas para que eu preciso saber as sagradas letras? Para que ela possa tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Não existe outro lugar. Toda a Escritura, e agora dói, e agora machuca, e agora destrói toda e qualquer tese apresentada pelo romanismo. Arrebenta todo e qualquer argumento que possa ser lastreado por uma igreja universal. Fulmina toda e qualquer tese que possa nos vir ser apresentada por alguém julgado como infalível na interpretação da Escritura. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e mais ninguém. E não só inspirada por Deus, mas para que me serve essa Escritura, então? Ele diz que ela serve, toda a Escritura inspirada por Deus, ela serve para o ensino. Nós precisamos aprender sobre esse Deus que nós conhecemos. Nos ensina sobre isso. Ela é útil para nos repreender. Não vá por esse caminho, meu amado filho, que o sangue que eu derramei naquela cruz por você é precioso. Eu te repreendo. Bem-aventurado, né? Aquele a que o pai açoita. Não tem a bem-aventurado. Vamos lá, bem-aventurado. Minhas filhas deviam estar aqui para ouvir isso. Bem-aventurado o filho a quem o pai açoita, porque ele ama. Porque senão não repreenderia. Para a correção, para a educação na justiça. Mas para que me serve a palavra de Deus? Serve para que eu me torne um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Somente a Escritura produz isso. Portanto, ao sustentar que a igreja primitiva dependia de uma tradição oral e independente, implica dizer que se nós fundamentamos que toda a Escritura é inspirada por Deus, se eu dependo de um terceiro, implica dizer que houve falha na inspiração. É isso. É isso, meus amados. Existiu falha, por acaso, na inspiração? De forma alguma. De forma alguma. A suficiência não é só um conceito, amado, para nós. Ela é o fundamento prático da nossa própria vida. Concluindo, após apresentar as teses e refutá-las, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. Está ficando mais difícil, né? Pedro, Tiago e João, Hebreus. Hebreus é o barquinho, Pedro, Tiago e João. Você chegou em Hebreus, você está perto de Pedro, Tiago e João. Tá bom? Lembra da música? Pedro, Tiago e João e o barquinho. 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versos 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder de Deus, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu quero aprender sobre essa vida e a piedade. Leia a Bíblia. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, presta atenção nisso, meu amado irmão, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As Escrituras, o seu conhecimento, para a glória de Deus, nos permite tornar coparticipantes da natureza divina. As Escrituras, quando interpretadas com humildade e sob a iluminação do Espírito Santo, nos guiam dia após dia. Na Reforma, eles tornaram a palavra. E é o que nós precisamos fazer todo dia. Reverendo Barros adorava essa expressão, a igreja reformada que sempre se reforma.
Lembro disso quando eles falavam. E no mundo que nós vivemos, amados adolescentes, você não é mais adolescente, né? Você cuida dos adolescentes, né? É diferente. Cadê os adolescentes? Ali. Não precisa se manifestar, é retórico. Então vejam, amados adolescentes e jovens cuja questão filosófica precisamos descobrir o porquê de se assentar tão lá distante. Nós precisamos, nesse mundo em que vivemos, não abraçar o relativismo. Não existe espaço para isso em nosso coração. O pecado é pecado. O erro é erro. A falta é falta. Não há, mas eu, daí o caminho para o inferno está pavimentado. O que é errado, meu amado adolescente, é errado. É errado desde o seu nasciturno. O que afronta a palavra de Deus, afronta. E é terrível, porque ele diz que dessa afronta nós recebemos salário. Deste erro nós recebemos salário. Nós recebemos paga por causa disso. E é um salário terrível que nós recebemos. Lembre-se disso, amados adolescentes. Já estive aí. Jovens, já estive aí. Entendeu? Não precisa, já estive aí lá, ó. Sentava lá no fundão, lá. Na faculdade era assim também. Entendeu? Já estive. Mas ele nos ensina que há uma total desnecessidade de permitir o adentro do relativismo em nossos corações. Não existe. Não existe um pecado ou outro, não agrada a Deus. Lutero lutou por isso. Calvino lutou contra isso. Zwingli lutou contra isso. Nós que nos assentamos nos rincões da igreja, precisamos lutar contra isso também. Somente as Escrituras, somente nela nós encontramos tudo o que nós precisamos agradar a Deus. Somente a Escritura. Não deixem serem levados por nenhum vento de doutrina. E eu falei que não era para ele se levantar antes de eu terminar. Falei isso quando estava ensaiando o louvor. Falei, se levantar enquanto eu estou falando ainda e tirar a minha atenção, entendeu? Não toque nada. Ok? Somente as Escrituras. Nós aprendemos que nós brincamos apenas com aquele que nós amamos. Que Deus abençoe essa noite, meu amado irmão. E que somente a Escritura encontre guarida no seu coração. Que a maldita tradição que afronta o Espírito Santo, que o maldito magistério que engana o nosso coração, que a maldita infalibilidade suportada por alguém imaginando estar acima das interpretações do próprio Espírito Santo, sejam refutadas por cada um de nós, através dos nossos estudos bíblicos, da nossa apologética, daquilo que sustenta a nossa vida, do único lugar em que se encontra a salvação, a nossa Bíblia Sagrada que Deus nos deu. Agora